Ouviremos agora o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e presidente do 2º Congresso Internacional de Clínica Médica, professor Dr. Antônio Carlos Lopes. Professor Edson Velano, reitor da Universidade de Alfenas, professor Walter Albertoni, pró-reitor de extensão da Unifesp, nosso particular amigo, com quem trabalhamos na sua pró-reitoria, professora Marilena Guarento, colega da Sociedade de Clínica Médica, deputado Nelson Marcheselli, nosso particular amigo, que sempre tem nos dado muito apoio lá em Brasília, professor Hernani Rolim, diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, nosso particular amigo e diretor da Sociedade de Clínica Médica, um dos nossos diretores, deputado federal Walter Feldman, nosso ex-aluno, deputado brilhante, lutando pela classe médica no Congresso Nacional. E o professor Braulio, representando o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, e nosso colega também da Unifesp. Senhoras, senhores, estudantes, colegas, em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos, desejando que aproveitem o máximo possível esse evento e dizer da minha enorme satisfação em estar, neste momento, usando a palavra num congresso desse porte. Isso, evidentemente, só foi possível graças à colaboração de uma série de pessoas, mas gostaria que compartilhassem comigo desse momento de grande satisfação, de grande felicidade, uma vez que estamos reunindo 4.000 congressistas que vêm de todos os locais do país. Isso tem uma importância transcendental. Isso demonstra que todos estão à procura do conhecimento, à procura do aprendizado, o que aumenta muito mais a nossa responsabilidade de professor. É realmente um momento de satisfação. Mostra que quando se faz algo sério, se tem o resultado adequado, o resultado esperado. Não é nenhum privilégio ser sério, ser honesto, isso é uma obrigação. Mas infelizmente nos dias de hoje, isso passou a ser até motivo de elogio, o que é um absurdo, porque isso é obrigação de todos. Como todos sabem, nós estamos passando por uma transformação social muito importante, muito grande. Além dessa transformação social, nós estamos passando por uma transformação também na medicina. Nós temos a terapêutica gênica, nós temos o diagnóstico feito hoje em nível cromossômico, nós temos o problema da clonagem, tão discutido nos mais altos níveis. Temos também uma transformação muito grande no sistema educacional. Estamos dentro de uma reforma universitária, na proposta de uma nova lei orgânica do ensino superior. Há necessidade de uma atualização da lei de diretrizes e bases. Estamos criando a Universidade para Todos, as cotas nas universidades federais, as cotas para os afrodescendentes e para os índios, e a redução do analfabetismo. Então, vejam, senhores, são 3 transformações muito importantes e muito vinculadas uma à outra. Uma transformação social, uma transformação médica e uma transformação do ponto de vista educacional. Nesse momento, em se falar em transformação educacional, eu não poderia deixar de prestar uma homenagem ao nosso ministro da Educação, Tarso Genro. Realmente, ele representa uma segurança para todos aqueles
que estão ligados à educação. Homem dotado de grande capacidade de trabalho, de uma honestidade transparente, extremamente hábil e inteligente, está conseguindo levar adiante as suas propostas. Algumas criticadas, outras não. Isso é muito bom. Nós somos totalmente contra os consensos. Quando há consenso sobre um determinado aspecto, é porque esse consenso ou esse aspecto não tem nenhum valor. Não pode haver consenso. De tal forma que nós estamos seguros diante de um regente, né, diante de um maestro, digamos assim, que nos dá toda a segurança dentro da educação no momento atual e com quem eu tenho o privilégio e a honra de estar trabalhando com o Ministério da Educação. Mas, vejam, senhores, diante de tanta transformação, o que será da medicina? Será que a medicina muda? Será que virá uma medicina diferente? Não. A medicina será sempre a mesma. Sempre será a mesma. Sempre terá que existir o médico para cuidar de um doente. Esse médico, sempre com a sua mesma característica, a despeito do progresso, da tecnologia, da ciência, assim por diante. Isso é de capital importância. E por que eu digo isso nesse momento? Eu chamaria a atenção dos senhores para um raciocínio reflexivo a respeito ou sobre essas minhas palavras. Hoje fala-se muito em formar o médico para o SUS, Sistema Único de Saúde, muito bem lembrado pelo nosso deputado Walter Feldman. Hoje se fala em a medicina para o SUS, o médico para o SUS, como se existisse duas medicinas. A medicina é uma só, como se o paciente do SUS fosse diferente do paciente particular. De forma alguma. Ele só é diferente porque as condições tornam um atendimento médico diferente. Mas ele é essencialmente a mesma. Fazer um programa que contemple o SUS, um programa de residência médica ou de graduação, né? Principalmente na graduação, está se falando muito isso, que contemple o atendimento do SUS. Isso é um absurdo. O médico tem que ser formado da melhor maneira possível. Não existe dois tipos de formação médica. Formar um médico para o SUS, para o menos favorecido, e formar um médico para o mais diferenciado. O médico tem que ter uma formação completa, ética, para que ele possa, em qualquer momento, exercer a medicina da melhor maneira possível, seja no SUS, seja fora do SUS. Então, nós nos debatemos energicamente contra essa postura que está levando adiante de se dizer que precisa se formar um médico para o SUS, porque a medicina do SUS e assim por diante. Como se a insuficiência cardíaca, como se a hepatite, por exemplo, fosse diferente no SUS daquela que ocorre na clínica privada ou nos convênios que aí estão. O doente é sempre o mesmo. Ele merece respeito, ele merece ser atendido com o maior carinho possível e com a máxima competência possível. Evidentemente que nós temos que admitir que quem tem um poder aquisitivo melhor possa procurar um médico que lhe ofereça um consultório mais requintado, né? Mas do ponto de vista técnico não pode haver diferença entre o atendimento na rede pública e o atendimento na iniciativa privada. Um dos fatos que me deixa extremamente constrangido na prática médica, no exercício da minha profissão, é quando eu no meu consultório, por uma determinada doença, prescrevo um medicamento e na Unifesp, na Escola Poli de Medicina, eu preciso prescrever para a mesma doença um medicamento diferente, porque o paciente não pode comprar aquele medicamento que seria ideal para a sua doença. Então, o que faz ser diferente não é o médico do SUS, do médico do não SUS. O que faz é a falta de condições adequadas para que o médico exerça a sua profissão. Condições para que o médico seja dignamente remunerado,
para que ele seja dignamente respeitado, porque só assim ele poderá exercer a profissão que abraçou com tanto idealismo. E é por isso que nós encontramos hoje estudantes e recém-formados totalmente desanimados, decepcionados com a medicina. Exatamente por causa disso. Porque não há condições para que se exerça a medicina da forma em que idealizamos. Mas, nesse ponto também é necessário que se chame atenção para as escolas que são formadas. Escolas médicas, num raio de 10 quilômetros, por exemplo, 5 ou 6, sem um modelo pedagógico adequado, sem uma estrutura acadêmica adequada, sem uma metodologia de ensino. Os professores são um conglomerado de médicos, né? De médicos. Escolas que não têm nenhuma justificativa para uma inserção social, né? E que o único motivo para a sua existência é realmente a vaidade de algumas pessoas, o interesse econômico, porque o único lugar no Brasil em que escola médica dá lucro, o único lugar do mundo, melhor dizendo, em que escola médica dá lucro é no Brasil, né? Em nenhum lugar a escola médica dá lucro, só no Brasil. E escola médica particular, evidentemente, porque as estaduais, federais, municipais dão prejuízo. E, como dizia, por interesse em que formar uma escola médica, porque sabe-se que numa universidade a escola médica é o carro-chefe dessa escola, né? E estamos agora com um pedido de abertura de 45 escolas médicas no país, 3 em São Paulo, de tal forma que essas escolas, sem ter um corpo docente adequado, sem ter professores de carreira, realmente acabam não cumprindo com seus objetivos, e aí nós temos o médico mal formado, e o médico mal formado, como sempre digo, é pior do que um padre de uma região. O padre é mais eficiente do que um médico mal formado, né? O médico mal formado é um perigo, e é por isso que nós temos que lutar para que essas escolas realmente sejam reavaliadas e as que não preencherem o mínimo dos quesitos necessários sejam fechadas. É necessário que nós respeitemos nossa comunidade. É necessário que nós respeitemos o dinheiro público, que isso é um absurdo nos dias de hoje, a falta de respeito que se tem com o dinheiro público. Haja visto o que ocorre na saúde agora, e que todos os senhores têm conhecimento através dos jornais. O respeito ao dinheiro público precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. E é só com essa visão é que nós podemos lutar por um país melhor, da mesma forma como disse o nosso deputado federal, nosso amigo Nelson Marqueselli. Pois bem, dentro dessa linha de raciocínio, qual seria então a importância da clínica médica? Nós sabemos que 70% dos pacientes que vão ao pronto-socorro são pacientes clínicos, e os que não são clínicos, mais da metade tornarão clínicos na evolução de suas doenças. A clínica médica se reveste uma importância muito grande porque o médico, um clínico bem formado, resolve 70% dos problemas a um custo muito mais barato, a um custo muito mais baixo para a comunidade. Em 1989, foi fundada a Sociedade Clínica Médica. E naquele momento, ao fundar a Sociedade Clínica Médica, eu comentei com o professor Oswaldo Ramos, o nosso mestre, né, a quem eu tenho a honra de me considerar seu discípulo. Não sei se ele me consideraria como seu discípulo, mas eu me considero como seu discípulo. É falecido há uns anos atrás, um dos grandes esteios da medicina brasileira, um dos exemplos da nossa Unifesp, né? Acho que se a Unifesp hoje é o que é porque existiu Oswaldo Ramos. Então me dizia o Oswaldo naquela época que quando eu lhe comuniquei que iria fundar a Sociedade Clínica Médica, eu dizia a ele que eu estava fazendo uma loucura, porque numa época em que saía a ressonância magnética a todo instante, saía ultrassom de última geração, né, em que se estava começando a estudar o DNA, né, para fins de diagnóstico já molecular, genético, né?
e que isso não iria dar certo. Eu disse para o Oswaldo, doutor Oswaldo, eu vou fundar a sociedade, você vai ser nosso patrono. E vamos ver se não vai dar certo. Pois bem, naquele momento, por que a gente tinha tanta certeza que daria certo o saber clinicamente? Porque nós tínhamos 4 paradigmas simples que herdamos dos nossos professores. 4 paradigmas que certamente levariam adiante a sociedade. Qual era o primeiro paradigma nosso ao fundar a sociedade? Através dos eventos, através da mídia, né, através de todos os meios de comunicação e dentro da própria instituição, que a Unifesp, como todos sabem, é uma liderança no ensino médico no país, seria então o primeiro paradigma resgatar a relação médico-paciente, que havia quebrado. Né? Quebrado em virtude da medicina de grupo interferir de maneira muito forte na prática médica, né? Uma maneira antiética, né? E que fez realmente com que a relação médico-paciente fosse se quebrando. Eu poderia ficar 1 hora explicando aos senhores por que a medicina de grupo fez quebrar a relação médico-paciente. Mas eu não vou ocupar o tempo dos senhores, porque existem outros tópicos que eu gostaria de focalizar nesse momento de rara felicidade para quem está diante de pessoal extremamente interessado num congresso de clínica médica. Qual seria o segundo paradigma nosso naquele momento? O resgate do humanismo na prática médica. Como os senhores sabem, a máquina tornou o homem transparente, porém não mostra as condições socioculturais desse indivíduo. Não mostra o dinheiro no bolso, que muitas vezes é a causa da doença, as condições culturais, relacionamento familiar, nada disso a máquina mostra. A máquina esfria a relação médico-paciente. E nós temos hoje uma média de 60% de exames normais, caríssimos, e alguém está pagando. É a falta de respeito ao dinheiro público e é o culto ao desperdício, característica do brasileiro, característica do nosso povo. Desrespeito ao dinheiro público, os dirigentes, evidentemente, e esse culto ao desperdício, que é uma característica nossa. Pois bem, nesse momento, tornava-se necessário que se voltasse a abordar o paciente do ponto de vista humano e não do ponto de vista tecnológico, lutarmos por um currículo humanístico e não tecnicista dentro do ensino médico. Ensinarmos o estudante a respeitar o paciente e a colocar a mão no paciente. A nossa profissão tem uma característica muito especial. Ela nos dá a felicidade de poder tocar o nosso semelhante, trazendo-lhe um benefício. É a única profissão que faz isso, que coloca o médico ao lado do doente, alguém que vai pedir ajuda, né? E encontra um outro indivíduo que tem condições de lhe ajudar, muitas vezes através apenas de palavras, e que, tocando nesse indivíduo, algo de extraordinário acontece. Nós que exercemos a medicina no dia a dia sabemos disso, né? O paciente chega ansioso, estressado, muitas vezes porque esperou durante 1 hora na sala de espera, né? E depois de alguns minutos está tranquilo, sossegado, né? E quando nós vamos examiná-lo, a pressão inicialmente está alta, dali a alguns minutos a pressão está baixa, está normal, a mão fria, dali a pouco já está com a temperatura normal. Então, esse privilégio de tocar o nosso semelhante para lhe trazer algo de bom é uma característica nossa da medicina. Só nós temos esse privilégio. Infelizmente, não reconhecemos. Ele passa desapercebido. Por quê? Porque não existem os professores. Não existem os professores de carreira. Os professores que são formados para ensinar. Não se pode transformar um bom médico em um bom professor no dia seguinte. A carreira médica é difícil. Ela é feita por degraus. Nós somos constantemente avaliados. E só pode assumir posições sérias, definitivas, aqueles que são periodicamente avaliados, acostumados à avaliação. E isso para nós nos dá uma segurança muito grande. Nós somos totalmente contra cargos por homenagem ao passado. Homenagem ao passado é plaquinha na parede com os dizeres que se quiser colocar. Isso é homenagem ao passado.
Agora, um cargo, função, por homenagem ao passado, é um absurdo e não condiz com o que a nossa sociedade precisa. Mas qual foi o terceiro paradigma que fez com que nós lutássemos pela clínica médica e tivéssemos esse resultado que hoje aqui podemos apresentar? Foi a luta pela não exclusão social no atendimento médico. Se é algo que possa ir totalmente contra a formação de um médico, é a exclusão social ao se atender dentro da prática médica. Então, nossa proposta seria, naquela época, lutar contra a exclusão social, né? Todos têm direito a ter um bom atendimento médico. Luxo, não, mas tecnicamente não pode haver diferença. Não é possível nós termos, por exemplo, numa faculdade, uma determinada conduta para um paciente diante de uma doença, e num hospital privado a conduta ser totalmente diferente. E estamos cansados de observar isso no dia a dia. Isso transforma os alunos, decepciona os alunos, porque eles sabem disso. No hospital público, a conduta é uma. Na faculdade, a conduta é de uma determinada forma. É aquela preconizada, disse que se atende às melhores evidências, né, para se adotar aquela conduta. Simplesmente por quê? Porque o indivíduo está com pressa para ir para o hospital particular, operar ou atender o seu paciente e, consequentemente, ser remunerado. E lá a conduta é outra, né? Então, essa exclusão social é algo de realmente repugnante para todos nós que estamos na medicina. E o quarto paradigma que eu dizia naquela época, o professor Oswaldo Ramos, é que nós iríamos lutar pela democratização do conhecimento. Ninguém pode reservar para si o conhecimento quem está dentro do ensino médico. Ou o médico por si só, ele tem o direito de ensinar. Toda consulta é uma aula. Por isso que o médico, quando cola grau, recebe do reitor naquele momento os dotes para ensinar, né? Então o médico tem que transmitir conhecimento e nós, como professores, não podemos reservar esse conhecimento. Temos que democratizar o conhecimento, fazer com que eles cheguem a todos os locais. Evidentemente que hoje nós estamos na era da telemedicina, do ensino à distância, porém isso na medicina precisa ser visto com ressalvas. Na medicina é fundamental que tudo seja presencial, porque o professor ensina pelo testemunho da sua presença. Isso é fundamental. O conhecimento cognitivo pode ser feito à distância, mas as habilidades, a ética e a atitude, que é a essência da prática médica, não pode ser feita à distância. Tem que ser feito em loco pelo testemunho da presença de quem está ensinando. Então veja como é complicado esse sistema nos dias de hoje. E por isso que eu chamei a atenção dos senhores no início, para que tenham um raciocínio reflexivo sobre essas minhas palavras. Mas vejam que interessante. Naquela época em que tínhamos esses 4 paradigmas, né, e que realmente passaram a ser até motivo de discursos político-partidários, políticos associativos, né, passou a se falar em relação médico-paciente, humanizar os hospitais, né. Isso foi um trabalho sobre a clínica médica. Mas vejam, senhores, que interessante, como dizia. O que se quer hoje? O que está se procurando fazer hoje? Quais são as propostas do governo de hoje, por exemplo? Humanizar, democratizar o conhecimento das mais variadas formas, por meio de cotas, etc., né? Não haver exclusão social, a inserção do índio, dos negros, dos afrodescendentes, não é? Pois é, tudo isso que está se falando hoje, nós falávamos isso em 1989. Quer dizer, exatamente esses 4 paradigmas são, na sua essência, o núcleo de tudo que está discutindo hoje, está se preconizando hoje. Por quê? Porque isso significa bom senso, isso significa compromisso com a comunidade, isso significa ética nas nossas posições. Mas volto a dizer, para tudo isso precisa ter mestre. Sempre digo que existem 3 pessoas que ensinam, 3 tipos de pessoas que ensinam. O contratado, que vai lá um dia por semana, dá sua aulinha, né? Ensina puramente a técnica e vai embora, sem nenhum compromisso com o doente no dia seguinte, sem nenhum compromisso com o paciente,
com a doença, com o aluno e assim por diante. Aí um terceiro ou quarto assistente, ou pseudo-assistente, acaba dando continuidade. O outro indivíduo que ensina a medicina, qual é? É o professor. Esse já tem um pouco mais de compromisso com a comunidade, com o doente, volta no dia seguinte, preocupa-se um pouco mais com o aluno. Esse é o segundo elemento que ensina a medicina nos dias de hoje. Em terceiro lugar, nós temos os mestres. Desculpe falar mestre, mas não tem nenhuma palavra que possa substituir aquilo que eu quero dizer. O mestre. Por que o mestre? Porque o mestre é aquele que escreve no coração do aluno. O mestre é aquele que está preocupado não apenas com a transmissão do conhecimento, mas com a formação e com a educação médica, que são totalmente diferentes do que se ensina na medicina no dia de hoje. Transmitir conhecimento é simples, é fácil. Basta alguém que sabe fazer na frente de quem quer aprender e quem quer aprender, depois repetir sobre a visão de quem fez. É assim que se ensina a técnica da medicina, não é? Agora, isso não basta. Isso não basta. É preciso que haja educação médica e formação médica. Nós temos que ensinar o médico a aprender, o estudante a aprender a aprender. O estudante a aprender a elaborar o seu próprio conhecimento. Isso é de capital importância, porque nem sempre haverá alguém para estar ensinando ao longo do tempo. Nós temos que formar um médico para o resto da vida dele, que sempre tem um compromisso com a comunidade e não põe em risco a comunidade. É esse o médico que nós temos que formar, e não o médico imediatista, que vai ter uma sobrevida de 2 anos. E a partir daí está sucumbido. Por isso que o grau de resolução dos casos na rede pública é tão baixo, é menos que 30%. Não é? Também por causa disso, né? Bem, então esse terceiro elemento que ensina é o mestre, né? Aquele que tem o compromisso ético, que forma, que ensina pelo testemunho da presença, que tem um compromisso com a comunidade, compromisso com o doente, compromisso com o ensino médico. Esse é o que falta. E os alunos no dia de hoje não encontram mais seus modelos dentro das faculdades de medicina. Felizmente eu venho de uma escola onde vários foram meus modelos, né? E que pudemos incorporar, tanto eu como os outros da nossa época, que está aqui um outro professor da Escola Paulista, o professor Walter Bertoni, formado lá também, e que pode ser um testemunho na sua vida diária do que eu estou comentando e apresentando. Mas tudo isso não basta. É necessário que haja algo intrínseco, que o indivíduo traga da sua casa, traga do berço, porque não conseguimos transformar a personalidade do indivíduo de repente, ou a índole do indivíduo rapidamente. Isso é muito difícil. É necessário que haja realmente algo que o indivíduo traga de si próprio, e é por isso que a diferença é que faz a diferença, né? Ao terminar, eu queria novamente cumprimentar o nosso patrono desse evento, o professor Edson Velano, que, como já tive o prazer de dizer, é realmente um paradigma dentro do nosso ensino no país. A sua importância na cidade de Alfenas é transcendental. A sua preocupação com o doente, através da sua faculdade, é marcante. Quando ninguém se falava ainda em ensino nas UBSs, ele, não sendo médico, já entendia que nós tínhamos que levar os alunos para aprender nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, na rede pública, porque lá está a verdade, né? Imediatamente reformou todas aquelas unidades que existiam em Alfenas, e eu pude presenciar isso, né? Mal acabou de ser criada a faculdade, ele já estava preocupado em levar o aluno precocemente para próximo do doente, né? De tal forma que homenagear o Edson Velano para nós é um motivo de grande satisfação e até mesmo de gratidão, não gratidão por mim, mas gratidão de toda a comunidade que se beneficia da sua postura, do seu compromisso, de tudo aquilo que ele traz, em particular para a sua região e que acaba refletindo para o restante do país. E como nesses congressos nós temos muitos alunos,
eu gostaria de deixar algumas mensagens, uma pequena mensagem, em particular a eles. Em primeiro lugar, que tenha o amor ao doente. O amor cura. O amor ao doente cura. Pôr a mão no doente e ele sentir que alguém está preocupado com ele é o primeiro fator de cura. Então, amem o doente. Não considerem o doente como um indivíduo a mais que vai lhe aborrecer naquele dia. Um indivíduo a mais naquela lista para ser atendido. Se isso estiver acontecendo, vão para casa. Vão descansar. Vão procurar um analista, enfim, fazer o que quiser. Mas não atendam o paciente. O princípio básico: amem o doente, amem a medicina. Porque senão não haverá sucesso na medicina e, consequentemente, isso reflete no nosso paciente. Em segundo lugar, lutem contra a exclusão social. Não permitam que exista exclusão social no atendimento médico. Não permitam que em certos locais a conduta seja uma e em outros seja outra. Nunca caminhem por essa via. Pensem nessas palavras que seguramente irão dar uma tranquilidade a todos, pelo menos do ponto de vista moral e do ponto de vista emocional. Lutem contra a exclusão social no atendimento médico. A vida do pobre vale igual à do rico. O pobre precisa ser atendido da mesma forma que o rico, do ponto de vista técnico, com amor, com carinho, com atenção. Não tem importância que ele vai se comunicar de uma maneira difícil conosco. Por isso nós somos médicos. E dizia um dos nossos professores, que foi seguramente o maior professor que já existiu nesse país, sem dúvida alguma, que foi o professor Domingos Elácio, professor de obstetrícia da Unifesp, nosso professor, e que dizia o seguinte: o primeiro critério para se avaliar um médico é ver como ele trata o pobre. Esse é o primeiro critério. Analisado esse critério, passaremos para o segundo, terceiro, quarto, assim vai. Isso nós utilizamos hoje no dia a dia. Quando vamos selecionar alguém para trabalhar conosco, selecionamos pelo caráter, e nunca pela competência. E o caráter está exatamente vinculado, sob nossa ótica, à forma com que esse indivíduo trata os pacientes menos favorecidos. E, além disso, procurem os alunos os seus modelos. Procurem dentro da sua instituição de ensino ou em outros locais de suas atividades um modelo ou mais de um modelo dentro dessas instituições, um modelo que possa direcionar a vida profissional e a vida ética de todos. Procurem um modelo bom, um modelo que realmente atenda a esses princípios básicos que eu salientei a todos. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos um ótimo congresso, espero que possamos nesse período ter também momentos de congraçamento, momentos de alegria, porque nós compartilhamos de um ideal comum que é a saúde do nosso semelhante, e nada mais é nobre do que isto na nossa vida, no nosso meio. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos finalizando a sessão de abertura do 2º Congresso Internacional de Clínica Médica. Na sequência, teremos um intervalo e às 11h30, início da programação científica do Congresso. Agradecemos a todos, um bom dia.